E aí, beleza? É noite em Paris e duas bruxas estão fugindo de criaturas malignas. Elas se veem cercadas por um bando de morcegos que se transforma em uma pessoa ao atingir o chão. Feia de doer, Erla é a abelha rainha das bruxas más. Ela trouxe seus guardas para capturar Maria e sua filha Ofélia. Tentando escapar, Maria leva sua filha para um prédio abandonado. Ela dá a Ofélia algumas instruções antes de deixá-la encarregada do livro que estava carregando. A garota se esconde debaixo da cama e Maria sopra uma poeira mágica sobre ela e o livro, tornando ambos invisíveis. Erla entra logo em seguida, sempre seguida por seus guardas. Ela quer o livro de volta, mas Maria afirma que não o tem mais, pois Ofélia acabou de levá-lo para Diandra, a líder das bruxas boas, e isso significa que o tempo acabou para a bruxa má. Com algumas habilidades de ladra, Maria segura um medalhão de ampulheta que estava no peito de Erla até aquele momento. Ela o vira de cabeça para baixo e a areia flui para cima, ignorando a gravidade. Profundamente insultada, a bruxa má chama seus guardas e Maria é engolida por uma nuvem de morcegos e levada embora. Suspeitando que a garota não partiu, Erla começa a vasculhar o quarto, mas mesmo quando seu nariz está a centímetros de seu precioso livro, ela não consegue ver nada. Depois disso, Ofélia segue o plano de sua mãe. Levar o livro para Diandra poderia ser complicado para fazer sozinha, então, em vez disso, ela pega carona até o castelo de Burgek. A placa diz que é o lar do fantasma mais assustador de todos os tempos, e aparentemente, aquela noite é a estreia de um evento descrito como um jantar assombrado. O castelo de Burgek é, na verdade, o lar de 3 pessoas, e 2 delas ainda estão vivas. Ruibu tem orgulho de ser o único fantasma oficial do castelo e está ensaiando sua performance para o jantar assombrado. Charles, o mordomo do castelo, não parece muito impressionado e é por isso que ambos entram em pânico ao ver os primeiros clientes chegando. A outra pessoa viva no castelo é o rei Julius, o 111º. Recentemente abandonado pela rainha, ele tenta esconder a dor de seus súditos, mas qualquer um pode ver pelo estado de seu quarto. A única coisa mais abundante do que a bebida são as fotos da rainha Constança. De mau humor, ele pede a Charles para lembrá-lo porque eles estão organizando aquele jantar estúpido e seu mordomo diz que essa é apenas uma das muitas péssimas ideias de Ruibu. No entanto, ele admite que o fantasma está tentando ajudar, pois Julius perdeu toda a sua fortuna em jogos de azar a esta altura. Então, o rei desce as escadas para ser o anfitrião do evento. Falando com o público, ele tenta apresentar o espetáculo da forma mais assustadora possível, mas é constantemente interrompido por um garotinho que faz várias correções, contestando tudo o que o rei diz. É nesse momento que Charles deveria resgatar Julius, mas ele está muito ocupado piorando as coisas. Ignorando o fato de que Ruibu é um fantasma de verdade, ele coordena uma série de efeitos especiais para realçar o show, o que não passa despercebido pela criança. O menino zomba de Ruibu e expõe todos os truques. Chateados com o engano, o público deixa o castelo sem pagar um centavo. Ruibu tenta manter uma perspectiva positiva e não apenas pelo bem do rei. Seu próprio sonho é se tornar um fantasma assustador um dia. O jantar assombrado foi um fracasso, mas ele pode escolher ver isso como uma lição para a próxima vez. Julius o interrompe para informá-lo de que não haverá uma próxima vez. Nesse momento, Ofélia bate na porta. Ela quer ver Ruibu porque ele é o único que pode ajudá-la. Julius fica intrigado, mas quer deixá-la entrar. Afinal, é apenas uma garotinha. Ruibu discorda e fecha a porta, dizendo ao rei que a garota é uma bruxa. Julius vai questionar a acusação, mas então ele vê Ofélia novamente deste lado da porta, como num passe de mágica. O fantasma explica que seu intenso medo de bruxas vem do fato de que ele tem algumas na família, mas a garota já sabia disso, pois Maria é irmã dele, o que faz de Ofélia sua sobrinha. Chocado, o fantasma começa a testá-la com um questionário sobre Maria, e ela consegue responder a todas as suas perguntas facilmente. O fantasma ainda hesita, mas sem mais duvidar da identidade dela, ele revela que Maria tornou sua infância um pouco difícil. Ela o enganava e o metia em todos os tipos de problemas, além de ganhar todos os jogos usando magia. Julius aponta que Ruibu morreu durante um jogo de cartas como consequência direta de sua trapaça. O rei agora está
está convencido de que ele é parente de Maria, e quando Charles entra, Ofélia é apresentada como uma hóspede real. Enquanto isso, outra hóspede indesejada está se aproximando do castelo. Ela pega um grampo de cabelo de prata que Ofélia deixou cair mais cedo, confirmando que ela deve estar no castelo de Burgheck. Na cozinha, Charles tenta preparar uma refeição enquanto ouvem a história de Ofélia sobre as ampulhetas. Ela tem roubado das bruxas boas, tirando anos da vida e adicionando a própria. A ampulheta é tipo um placar, mas o poder não vem dele, pois apenas um feitiço do Necronomicon pode realizar algo assim. Ofélia escondeu o livro dentro de malas russas mágicas que se encaixam umas nas outras, dizendo que sua mãe as ganhou em um jogo de cartas. O humor do tio dela melhora muito, já que ele é um grande fã do Necronomicon. O livro lendário é famoso por seus feitiços perigosos e alguns deles poderiam mergulhar o mundo inteiro nas trevas. Ruibu o vê como a chave para melhorar sua própria capacidade de assustar. Preocupada com a empolgação dele, Ofélia deixa claro que ele nunca poderá usar esse livro e que roubaram de Erla justamente para que não causasse mais nenhum dano. Mas nesse momento, o próprio livro começa a falar. Julius e Charles ficam atônitos, mas Ruibu orgulhosamente se apresenta como o fantasma oficial de Burgheck, e o Necronomicon rapidamente percebe quais fraquezas podem ser usadas para controlá-lo. Ele começa a falar sobre feitiços especiais que podem fazer com que ele seja temido por todos, mas o rei Julius corta a conversa imediatamente, colocando a coisa de volta na gaveta. Acontece que Erla aparece com seus guardas e eles levam Ofélia para o sótão. Os dois homens correm para salvá-la enquanto o fantasma surge com seu próprio plano. Ignorando tudo o que foi dito, Ruibu agarra o livro amaldiçoado e lê em voz alta algumas palavras. O feitiço se livra dos intrusos por enquanto, mas Ofélia fica furiosa, dizendo aos outros que Erla agora sabe que eles têm o livro e reduzirá o castelo inteiro a escombros para recuperá-lo, o que não deixa o rei nada feliz. Agora a única esperança deles é Diandra, e o castelo dela fica na Floresta das Bruxas, um pouco longe de Burgheck. Ruibu então tem outra ideia. Quando ela o vê trazendo uma vassoura velha, Ofélia reclama do estereótipo ofensivo. Felizmente, Julius tem outra ideia. Já é de manhã quando ele os leva para fora e revela um pequeno avião. Como tem apenas 2 assentos, fica determinado que Charles não se juntará a eles. Ele fica um pouco magoado, mas o rei restaura seu ego dizendo que o castelo depende dele. Como Ruibu pode atravessar matéria sólida, qualquer compartimento serve. Enquanto Charles combate bravamente sua ansiedade de separação, os outros 3 voam para o castelo de Diandra. Escondido perto de Ruibu, o Necronomicon aproveita a oportunidade para tentar o fantasma com uma voz baixa, para que os outros não possam ouvir. Ele diz quão poderoso e assustador ele poderia ser se apenas desse uma chance a feitiços poderosos. Voando sobre a Floresta das Bruxas, Ofélia acha estranho que não haja nenhuma à vista. De repente, o avião começa a despejar todo o combustível por conta própria e os feitiços de Ofélia não estão funcionando corretamente. Julius é forçado a recorrer a um pouso de emergência e acaba caindo em um vilarejo. Ninguém parece ter notado que um avião acabou de cair do céu. Então, sem ter certeza se estão no território certo, eles decidem evitar qualquer uso de magia. Ruibu também se torna invisível. Se passando por um cara normal com sua filha, eles entram na taverna mais próxima. Ofélia reconhece os desenhos por toda a porta. Eles são parte de um feitiço de proteção contra bruxaria. Dentro da taverna, os dois são rapidamente identificados como forasteiros e um cara coberto de tatuagens vem lidar com eles. Seu nome é André e Julius fica com tanto medo que começa a mentir sem parar, mencionando bruxas várias vezes apenas para esclarecer que não tem nada a ver com elas. Cansada, Ofélia diz que sua mãe é uma bruxa boa, como ela, e foi levada pelas más. Então Andrige revela ser super doce e diz que se passar por um cara durão é um papel difícil, mas necessário. Ele diz que bruxas boas são mais do que bem-vindas na taverna, especialmente agora que tantas desapareceram, assim como Maria. Todo aquele sal e os pentagramas são proteção contra as bruxas más. Ele os leva até a mesa e explica o menu com alegria, revelando até ingredientes
ingredientes secretos de alguns dos pratos, mesmo que ninguém tenha perguntado. Andrei acrescenta que o amigo fantasma deles também é bem-vindo para se sentar. Quando trocam um olhar surpreso, ele os repreende por esperarem tanto preconceito em seu estabelecimento, pois não é como se ele nunca tivesse servido um cliente morto antes. Após o jantar, ele oferece um quarto para passarem a noite. Para manter as forças do mal afastadas, ele coloca uma linha de sal perto da janela, mas o avião acidentado ainda está ali fora, o que poderia levar os inimigos diretamente a eles. Andrei diz que pode conseguir alguns caras para movê-lo e Júlio se oferece para ir também, deixando Ruibu para proteger Ofélia. A bruxinha diz ao tio que ouviu muitas histórias sobre ele e o ego de Ruibu começa a inflar, mas acontece que ele é conhecido na família como um fantasma engraçado. A garota não diz isso como um insulto, mas o deixa triste, então tenta animá-lo pegando as malas para mostrar algo que carrega para evitar a solidão. Abrindo uma das gavetas, ela revela vários filhotes de cachorro, tantos que é difícil lembrar todos os nomes. Percebendo que um deles fugiu, Ofélia sai por um momento para encontrá-lo. De outra gaveta, o Necronomicon mais uma vez atrai Ruibu, dizendo que toda a glória está esperando por ele bem ali. Tentando combater a tentação, o fantasma diz que fez uma promessa aos seus amigos, mas o livro aponta que nunca o levam a sério e sua própria família acha que ele é uma piada. Charles arruinou o jantar assombrado com truques baratos porque duvidava da capacidade dele de assustar os convidados, e ele é desprezado até por um rei que não era bom o suficiente para sua própria rainha. Convencido, na pressa de pegar o livro antes que Ofélia volte, ele quebra a linha de sal e não demora muito para que os morcegos entrem pela janela. Julius chega bem a tempo de vê-los levando a garota e as malas. Com medo das consequências, Ruibu não conta a ele que a culpa foi sua e Andrés dá a direção para o castelo de Diandra. Então eles entram na floresta. Logo, quando estão prestes a admitir que estão perdidos, eles se deparam com uma casa de pão de gengibre. O fantasma convence Julius a dar uma mordida antes de retomar a busca, e eles acabam caindo em uma armadilha, mas quando a bruxa chega, ela os deixa ir e até oferece um pouco de bolo. Ela tem lido um livro sobre como fazer amigos, e lá diz que ela deve abandonar certos hábitos, como comer seus convidados, por exemplo. Então eles começam a conversar sobre o que estão passando. Quando a bruxa ouve que Erla já tem um Necronomicon, ela começa a empacotar a casa, determinada a partir imediatamente. Ela explica o quão poderoso aquele livro é, pois pode abrir os portões do submundo, causando um desastre. A bruxa do pão de gengibre não quer nada além de distância dessa confusão toda. Então ela aponta o caminho para Diandra e vai embora. Logo, os dois chegam ao portão coberto de olhos. Eles têm permissão para entrar assim que provam suas identidades. E Diandra se revela uma bruxa deslumbrante, feliz em receber um par de aliados. Na verdade, ela parece particularmente feliz com a companhia de Julius. Ruibu quase se sente como um intruso. Mas então ele vê um dos cachorrinhos, o que significa que as malas russas estão lá. Quando ele consegue entender a situação, o feitiço de metamorfose já se dissipou. O castelo de Diandra havia caído dias atrás e Erla apenas tomou a forma dela por causa do coquetel verde, que na verdade é um soro da verdade. Então, quando ela pergunta a Julius onde está o Necronomicon, ele responde que não faz ideia de onde esteja, porque achava que ela já o tinha. Ela faz a mesma pergunta a Ruibu. Então ele tira o livro de dentro de sua armadura e o entrega a ela. Erla manda os dois para as masmorras, mas eles lutam contra os guardas e escapam. Julius está furioso e diz que vai deixar Burgek para começar uma nova vida assim que isso acabar. Nesse momento, a bruxa do pão de gengibre aparece dizendo que chegou ao capítulo do livro sobre não deixar seus amigos na mão e decidiu se juntar à batalha. Ela dá a Julius um biscoito que o transforma em uma velha bruxa para que ele possa se infiltrar no castelo. Avistando uma nova fã, Erla a incita a se aproximar e participar do ritual. O disfarce está funcionando, mas há um monte de coisas que ele deveria saber como uma bruxa de verdade. Além disso, o efeito do biscoito
começa a passar e partes de seu rosto estão voltando ao normal. Fingindo uma emergência no banheiro, ele corre para outro cômodo bem a tempo de evitar ser pego. Mas a bruxa do pão de gengibre não tem a mesma sorte, e os guardas a levam até Erla, dizendo que ela estava bisbilhotando nos terrenos do castelo. Erla a transforma em um porco, e ela é colocada junto com os outros, que são Diandra e outras bruxas boas transformadas. Julius e Ruibu se escondem quando os guardas chegam, observando-os usar uma passagem secreta para as masmorras. Seguindo esse caminho, eles encontram Maria e Ofélia. A gratidão delas faz Ruibu se sentir mal, então ele decide contar o que aconteceu e pede desculpas por causar tantos problemas. De repente, eles veem que os guardas estão voltando. Não há onde se esconder, mas um homem encapuzado surge do nada e derruba todos os guardas. Todos ficam surpresos ao ver que é Charles. Ofélia torna todos invisíveis antes de saírem das masmorras, mas Erla pode ver através desse feitiço. Antes que ela possa jogar todos eles no caldeirão, Ruibu agarra o Necronomicon e ameaça destruí-lo, enquanto Erla implora para que ele não o faça. O livro começa a deslumbrá-lo com todos os tipos de subornos místicos, mas ele aprendeu a lição. Usando o livro pela última vez, ele lança um feitiço sobre toda a magia negra, transformando-a em magia boa. Julius pode ver que ele desistiu de seu maior sonho para fazer a coisa certa, então ele o perdoa e eles retornam a Borgek. Semanas depois, todos eles estão ganhando muito dinheiro e todas as crianças querem uma foto com o fantasma mais engraçado do mundo. Terminando assim, Ruibu e o Castelo da Bruxa, filme de aventura e fantasia de 2022. E eu espero você no próximo vídeo.